uma pele bonita, um corpo saudável, disposição para treinar todos os dias. Ser uma pessoa mais saudável vai mudar você e vai mudar a sua rotina. Vai mudar você e vai mudar a sua disposição. E nesse vídeo eu vou falar as 5 coisas que eu não consumo mais, pois eu sei que me traz total baixa autoestima, baixa energia e tira o meu rendimento no balé, no esporte. Para quem me acompanha sabe que eu faço musculação, sabe que eu me arrisco na ginástica, sabe que eu sou bailarina profissional. E essas 5 coisas eu literalmente não consumo mais ou consumo muito raramente. Eu vou contar para vocês quais são essas coisas que eu consumo raramente. Mas se você deseja ter uma alimentação mais saudável, se você deseja melhorar o seu corpo, a sua performance e tem curiosidade sobre esse assunto, já deixa aqui o seu like, curte e também não se esqueça de deixar os seus comentários para eu saber quais são as suas principais dificuldades e se você realmente gostou desse vídeo, compartilhe ele, ok? Porque ele vai te ajudar e nessa série que eu estarei fazendo com vocês serão hábitos que eu tenho desde criança quase e que me tornam uma pessoa mais produtiva. E também hábitos para que você desafie a si mesmo no ano de 2024 e seja uma pessoa melhor. E a alimentação, como eu já falei aqui em vários vídeos, é uma chave essencial. Então hoje eu vou falar para vocês as 5 coisas que eu não consumo mais. Bora pro vídeo? Se você não deixou seu like, já curte aí e vamos começar. Bom, eu quero começar expondo que a minha filosofia de vida é uma filosofia de descascar mais e desembalar menos, ou seja, comer alimentos mais naturais que vêm da terra, da mãe terra, e evitar alimentos que as pessoas produzem. É claro que isso hoje é quase que inviável, até mesmo as frutas elas passam por processos de limpeza, conservação, para que elas sejam conservadas, a não ser as orgânicas, né? Ou as que você mesmo produz dentro do seu quintal. Mas isso é quase que impossível, sendo bem sincera, na vida real da gente. Então, a minha ideia é descascar mais, mesmo que eu compre isso dentro do mercado, mas a minha ideia, a minha filosofia de vida é essa, ok? Na minha filosofia de vida voltada para a alimentação. Porque eu acredito que as coisas que foram feitas diretamente da terra, elas foram feitas pra gente, né? Agora, já deixando claro aqui, eu não sou vegana, não sou vegetariana, eu como carne, eu vejo que é um consumo que é legal sim, porque desde antigamente as pessoas consumiam, mas, no entanto, todavia, eu não sou aquela pessoa extremamente consumista de carne, como a maioria das pessoas são. Na verdade, eu como frango e um pouco de carne moída e peixes, né? Mas não como muitas coisas assim e nem em grande quantidade, como a maioria das pessoas consomem. Então, para quem quer ter uma vida assim, mais saudável, você precisa considerar alguns fatores. O primeiro alimento que eu não consumo, e é uma coisa muito consumida na sociedade hoje, e as pessoas acham que não consomem, são alimentos ultraprocessados. Quais são esses alimentos? Embutidos, tudo aquilo que é embutido, certo? Como, por exemplo, presunto, peito de peru, salame. A não ser que eu vá para algum lugar muito específico, por exemplo, quando eu fui para a Europa, eu fui para a Suíça, eu comi uma pizza que tem salame, né? Mas são coisas quase que nunca que eu vou fazer isso, né? E também não é algo que tá na minha rotina, gente. Com certeza não, os alimentos ultraprocessados, certo? Quais são esses alimentos mais que a gente acha que não são ultraprocessados, mas são? Vamos para uma listinha. Aliás, se você quiser também uma listinha, pode comentar aqui que eu posso fazer um PDFzinho com um pequeno resumo desse nosso vídeo e aí eu mando para vocês, ok? Mas quais são os outros alimentos ultraprocessados? Bom,
Então, considerando que os alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por um processo de conservação, onde é acrescentado vários tipos de produtos químicos para que eles sejam feitos daquela maneira e se conservem, certo? E algumas dessas refeições são, por exemplo, comida congelada de mercado. A não ser aquela comida que você faz, você prepara e congela no seu congelador, as comidas congeladas, elas são cheias de conservantes. Inclusive as pizzas, as lasanhas, aquelas batatinhas. Enfim, às vezes tem até uma sopa, não sei o quê. Se você vai ver, cheio de conservantes para que possa estar conservada, né? Para que você coma. Então, assim, nada de comida congelada, não como, né? Não consumo isso, não compro. E nem é tão gostoso assim também, né? Mas, como eu disse, quando eu fui pra Europa, por exemplo, eu tive que comer umas comidas congeladas lá, porque era mais barato e também era gostoso. Mas, é gostoso, eu tô falando que não é. Mas não é bom pra saúde, né? Eu não sou também aqui mentirosa de falar que eu nunca comi na vida. Mas eu não consumo realmente quase nunca. Na verdade, quase nunca. Quase nunca, nunca, nunca. Bom, outra coisa que é ultraprocessada são os refrigerantes, as bebidas açucaradas. Gente, eu só bebo água e café. Mas o resto é tudo ultraprocessado e eu também não gosto. Então, bebida, suquinho de caixinha, guaraná, refrigerante, enfim, essa parte eu também vou chegar lá, né? Mas também biscoitos, batata chips, biscoito Nestlé, biscoito, né? Biscoito ou bolacha. Biscoito tanto salgado quanto doce. Não só tô falando do doce aqui. Aqueles salgadinhos, aquelas pipoquinhas. E eu era criança e eu comia tudo isso sim, tá? Mas hoje em dia, meu paladar não aceita essas coisas. Inclusive, aqueles Ruffles, Pringles, Doritos. Não. E esse é um exemplo de alimento ultraprocessados. Enfim, são essas coisas, os embutidos, como eu disse para vocês, refrigerantes, comidas congeladas, prontas, etc, etc. Então essa é a primeira coisa que eu não consumo. E o porquê de você não consumir isso? Bom, é claro que, como eu disse, eles são ultraprocessados, às vezes tem ingredientes muito pesados para o seu organismo e acaba que você vai ficar com aquele sistema digestório muito prejudicado. Muitas vezes você tem dificuldade de ir no banheiro ou até mesmo vai no banheiro de forma irregular e isso deixa a gente inchado, deixa a gente mal, afeta a nossa autoestima, afeta a nossa saúde mental mesmo, nosso desempenho, né? Porque muitas vezes baixa a energia, por mais que dê energia na hora, aqueles alimentos super cheios de calorias, mas depois ele baixa total as nossas energias. Então, não seria algo que eu falaria para você comer, inclusive diariamente. E eu sei que tem gente que come biscoito diariamente, como lanche, pão de queijo de processados, né? Descongela o pão de queijo, compra e leva, acha que tá legal. Existem formas da gente comer essas coisas preparando e bem melhor e mais saudável. Então, não consumo ultraprocessados. Bom, uma outra coisa que eu não consumo e é fato é açúcar. Açúcar é um alimento muito demonizado, né? Mas o que a gente precisa entender é que o açúcar não é só aquele açúcar que a gente coloca ali dentro, né? É claro, esse já eu não consumo, né? Café, por exemplo, sem açúcar, sem adoçante, não gosto de nada que deixa coisa doce. Eu sou bem do amargo. Eu sei que tem pessoas que não são como eu, né? Mas qualquer tipo de açúcar assim eu já não gosto tanto. Agora, a gente tem que entender que o açúcar, ele muitas vezes está escondido. Então, a gente acha que não consome açúcar, mas está consumindo. Então, eu não posso também falar aqui que eu não consumo 100% açúcar, porque tem coisinhas que eu gosto e de vez em quando eu vou comer que tem açúcar. Por exemplo, até mesmo as minhas granolas. Eu sei que muitas delas, algumas têm açúcar e eu gosto, e outras não têm açúcar, né? Mas são mais caras. Por exemplo, também pães, para quem come pão. Eu não como mais pão, não consumo mais pão porque eu não gosto do pão do Brasil.
Mas não consumo pão, a não ser aqueles de fermentação natural, 100% integral. Mas não consumo pão, né? Mas os pães, eles têm açúcar. Produtos de confeitaria em si, tipo croissants, qualquer tipo de bolo, tudo isso tem açúcar, né, galera? Se você for produzir, você sabe que você vai ter que pôr açúcar. Então, não pense que você está não consumindo o açúcar só porque você não está colocando açúcar ali dentro. As próprias coisas que a gente come no dia a dia têm o seu açúcar. Então, opte por açúcares naturais, como os das frutas, as frutas são ricas em açúcar, mas é a frutose. A frutose é o açúcar natural que vem da própria fruta. Eu prefiro isso. Por exemplo, também iogurte. Não tomo iogurte de sabor, né? A não ser quando eu tô com muita vontade de tomar um danoninho, porque eu tenho, às vezes, essa coisinha de criança dentro de mim, né? Mas todos os açúcares com sabor, eles têm açúcar. Então, todos os iogurtes com sabor, eles possuem açúcar adicionado. Então, tome cuidado com isso, ok? Eu não consumo mais açúcar. Procuro evitar qualquer tipo de alimentos que contém açúcar escondido. E como você pode evitar isso? Lendo os rótulos. É bem legal você ler o que está escrito, se realmente vem com açúcar, se realmente é muito cheio de açúcar. Ai, mas aí eu vou ter que evitar tudo. Assim, se você come tudo com açúcar, talvez sim, né? Mas não é tudo que na vida que tem açúcar também. E existem muitas outras coisas que são preparadas sem açúcar, então você tem como escolher, ok? Bom, a terceira coisa, eu sei que nem todo mundo vai se identificar, né? Inclusive se você é mais novo, mas eu não consumo bebida alcoólica. Nenhum tipo, não. Vinho eu consumo de vez em quando, que é uma coisa que eu gosto, mas é de vez em nunca, na verdade, com alguma ocasião especial e é o único tipo de bebida que eu já tomei na minha vida também. Não, assim, eu já experimentei outras bebidas, claro, mas nunca gostei de nenhuma e não vejo graça e muito menos saúde para o meu corpo, né? Então não consumo nenhum tipo de bebida alcoólica, a não ser, exceto o vinho, raramente em ocasiões especiais. E também, entrando nessa próxima, que vem da bebida, eu também não consumo refrigerante. Esse é o quarto. Não consumo nenhum tipo de refrigerante. Isso faz 12, 13 anos. 12, 13 anos que eu não consumo nenhum tipo de refrigerante e me faz muito, muito, muito bem mesmo. Na verdade, não me faz falta nenhuma. E também não consumo nenhum tipo de suco. O suco eu acho que faz uns 10 anos que eu não consumo mais. Uns 10 anos. Meu Deus, eu tô velha! Mas faz uns 10 anos que eu não consumo suco. Claro, e nem natural. Natural é raro. Se alguém prepara, eu faço, mas não tenho vontade. Não sou uma pessoa que gosta, sabe? Bebo água e café. É isso, gente. Minha vida é resumida em água e café. Mas eu adoro, né? E shakes, né? Por exemplo, bater uma fruta com um pouquinho de leite, daí eu gosto também. Mas é só no calor. Bem raro também. E, é claro, a quinta e última coisa. Se você está gostando desse vídeo, eu não sei, eu tô tentando ser bem natural, falando umas coisas realmente natural aí, mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo para eu saber o que que vocês comem de tudo isso. Se vocês comem tudo, não se sintam julgados, porque eu não estou aqui para julgar vocês, estou aqui para dar um conselho do meu coração para que vocês melhorem a alimentação de vocês. Então me conta aqui nos comentários se alguma desses elementos vocês já consomem ou ainda consomem ou consomem todos os dias, tá bom? E agora vamos para o último tópico, que é o fast food, gente. Assim, desde criança, por exemplo, eu só fui uma vez no McDonald's. Não, uma vez no McDonald's comer um hambúrguer quando eu era criança. Não gostei. E a segunda vez eu comi aquele McFlurry, eu não sei falar, aquele sorvete do McDonald's, né? Então, e exceto as casquinhas, né? Porque eu acho que não conta muito, casquinha é tudo igual pra mim.
Ai, alguém pode falar que não, mas pra mim é tudo igual. Enfim, mas eu não consumo nenhum tipo de fast food, não gosto de. Ai, claro, mas você não gosta de hambúrguer? Sim, eu gosto de hambúrguer natural, artesanal, aquele que a gente prepara com a carne, né? Não aquele hambúrguer do McDonald's, que não é hambúrguer, né, gente? Vamos combinar. Burger King, McDonald's, essas coisas, não. Eu sou uma pessoa mais do artesanal, da produção, de ver, de preparar e do fazer, daquele pão mais natural, daquele queijo gostoso, verdadeiro, não aquele plástico. Gente, fast food não dá, sério. Fast food é a pior coisa que vocês podem pensar em consumir, assim, batata frita, hambúrguer. Sabe, você tem como preparar todas essas coisas 100% natural, vai ali na air fryer, coloca as batatinhas, fica crocante, prepara com uma carne moída gostosa, um queijo bom, um pãozinho mais natural. Você vai ver como que é melhor. Gente, como é melhor e como você se sente mais saciado. Esses fast foods, comida rápida, comida pronta, até mesmo o Subway, por exemplo, que tem aquele aspecto mais natural. Não é, na verdade não é. Você enche de molho, você enche das coisas para poder ficar mais gostoso. O Subway eu gosto ainda. Mas mesmo assim, você enche de molho para poder ficar mais gostoso. Esses molhos são embutidos, são ultraprocessados, são cheios de sódio. O sódio ele retém o líquido, deixa você com aquele aspecto mais inchada, com a pele cheia de oleosidade, para quem tem muita dificuldade com espinhas. A alimentação também está totalmente ligado, certo? Então, assim, cuidado com esses fast foods. Se você come fast food, se você tem o hábito de comer isso semanalmente, eu acho demais. A não ser uma vez no mês, tudo bem. Mas agora, semanalmente, eu acho muita, muita, muita coisa, gente, de verdade. E eu não consumo isso, assim, faz muito tempo também, uns 14 anos. Algumas pessoas vão me perguntar, claro, você come chocolate e tudo mais? Eu não gosto de chocolate, assim, 100%. Mas eu gosto. Tem dias, inclusive porque nós somos mulheres, então tem dias que eu acho que o nosso organismo, ele pede mais. Mas eu, no geral, não sou uma pessoa que pede muito por isso. Não tenho esse paladar tão voltado para o doce, né? Mas um chocolate amargo, um chocolate um pouquinho mais fortezinho assim, eu sou muito assim, gosto com cafezinho, né? Mas também não é o que eu como sempre, não. Bom, e esses foram cinco alimentos que eu não consumo mais, pois eu sei que me dá mais energia, me deixa melhor, com disposição, com músculos, que eu gosto de ter músculos, e também com uma pele mais jovem, aquelas. Mas eu não tô falando isso pra me achar, não, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu sei que isso vai mudar a sua performance na vida e também nos esportes. E agora eu quero saber de você. Qual é os alimentos que você consome e que você quer parar de consumir dessa lista aqui? E se você gostou, eu posso fazer uma lista com outros alimentos, com outros temas relacionados a esse. Me deixa saber aqui nos comentários e vamos mudar o seu 2024 para uma alimentação melhor. Eu estou aqui para te ajudar nessa e também no seu balé. Não se esqueça que aqui nós temos muito conteúdo para bailarinos, para ginastas também e para quem quer ter uma vida mais saudável. Um beijo e até a próxima. Fica aqui com algum desses vídeos que está sendo recomendado para que você me acompanhe mais aqui no YouTube.